Tem problema, pra falar do São Paulo, pra falar do meu time, pra falar de futebol, que é o que eu mais gosto na minha vida, eu fico com você aqui o dia todo, você pode ter certeza, porque eu adoro isso aqui. Eu não gosto, claro, aquelas coisas lá coletivas, aqueles chatinhos de vez em quando que tem lá, não, a maioria, alguns chatos que tem lá, mas aqui eu fico com vocês até amanhã, meu. O time de futebol não é só feito para aquele campeonato, ele é feito já para um ano todo. Porque senão não adianta, se você não tem uma filosofia de trabalho, por isso que quando os times trocam muito de técnico, às vezes não dá certo, e quando dá é sorte ou é coincidência, essas coisas, porque não é o correto, e aí depois sobra para o técnico, né? Porque aí não dá resultado e aí sobra para mim, mas eu nessa hora realmente fui forte, fui legal e tirei força da onde que eu acho que eu não tinha, porque não foi fácil não. Né? Porque você sabe que no futebol as pessoas dividem muito o sucesso, né? As derrotas, só o técnico que fica só. Essa é a grande verdade, né? Fora isso é tudo mentira, né? Aí você vai entrevistar um daqueles lá e fala, não, eu também, mentira. Na hora certa, não, aponta aquele lá que é o responsável. Então eu sei disso, sou muito consciente disso, né? Só o tempo é que deixa as pessoas, não, claro, não mais tranquilo, mas menos triste, pronto para outra, entendeu? Então, porque não tem como. Por mais que você reúna, como eu tenho experiência para reunir os caras, conversar, que eu converso muito com eles quando preciso, né? Eu não era o técnico do São Paulo ainda, eu era o auxiliar técnico, eu era do Tele. E eu ficava vendo ele bater falta. Quando eu assumi o time, que nós fomos fazer um amistoso, no final de 96, nós fomos fazer um amistoso contra o Colo-Colo, no Chile, amistoso, que tinha acabado já a temporada, o São Paulo estava fora de tudo, e eu fui nesse amistoso, né, para dirigir o time. E até tinha um diretor na preleção, na minha preleção não vai diretor, mas esse dia tinha, porque era amistoso, entrou lá uma pessoa lá. E chegou na hora, porque eu falo individualmente, né? Falo do adversário, depois falo do meu time, cada um que tem que fazer a função, quem é que bate escanteio, quem é que bate lateral, é tudo, né? Eu, nesse sentido, eu sou muito detalhista, gosto de organizar a coisa. E aí chegou o momento, quem é que bate falta? Eu falei, o Rogério. Todo mundo se assustou, né? Falei, pô, o Rogério bater falta, pô. Até o diretor que estava aí no fundo falou, pô, acho que esse treinador é meio maluco, cara. O Rogério vai bater falta, pô. Porque não, era uma novidade, não existia, né? Mas aí eu expliquei, e falei o seguinte, a gente não faz gol, faz um ano que a gente não faz gol de falta. O São Paulo, eu não era o técnico ainda. A gente não faz gol de ninguém de falta. E aqui, nesse grupo aqui, o único que treina, que repete demais, é o Rogério. Então, se sair falta, ele vai bater a falta. Tá certo? E eles ficaram meio espantados. Mas aí eu dei um azar danado, porque não saiu uma falta. Ele ficou sem bater a falta, pô. E aí nós fomos de férias, eu fiquei maluco, né? Falei, pô, cara, não era uma novidade, né? E aí eles iam entrar de férias e ele não bateu falta. E faço minha pré-eleição, tudo. Eu, na hora da reza, não estou com eles, que eu não, é momento deles. Eu gosto de fazer a minha separada, eu fico quieto. E aí, no momento de quem fala, sempre o técnico, antes do jogo, fala o meu da roda, aquelas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de trabalhar o time durante a semana e na minha pré-eleição, sim. Aí, minha pré-eleição, sou muito detalhista, é a minha hora, tudo bem. Mas tem um momento antes do jogo que já não é coisa minha, já é coisa deles. Tem que deixar esse livre. Eu não uso muita imagem, nem mexo muito com o emocional do jogador, porque, primeiro, que eu não sou preparado para isso, porque eu não sou psicólogo. E quando o cara não é preparado para essa coisa, e ele mexe muito com a cabeça do jogador, é perigoso. É perigoso. Porque você pensa que está atingindo algumas coisas e não está, porque você não é preparado para isso. Aí você deixa o cara louco. Aí o cara entra em campo, não sabe o que vai fazer, chuta o cara, vai expulso, perde a cabeça. Às vezes acontece algumas coisas nos times, de decisões, que a gente não sabe. Aí a gente vai ver, é coisa do técnico, põe pilha demais no cara, entendeu? Em vez de estar preocupado no que o cara vai fazer no campo, não, põe pilha. Aí, não, porque eu sou mesmo, faço parte emocional, aquelas coisas que a palavra hoje, emocional, né? Hoje o técnico é arquiteto, ele é o emocional, ele é não sei quem, tudo isso aí, né? Entendeu? Mas só quando ganha. Então eu não gosto de pôr muita pilha, né, nesses caras. Então, o Juvenal, então a gente é muito parecido, acho que é por isso que a gente se dá bem, né? Porque ele é assim, quando a gente ganha, ele vai no vestiário, não abraça ninguém, não faz festa, não faz nada. É o jeito dele lá durão. E quando perde, ele também não vai lá fazer cara feia, como os demais fazem, entendeu? O cara vai lá e faz biquinho mesmo, com vocês que perderam, sabe aquelas coisas? E ele não tem essa. Ele não tem esse negócio de o cara feio, o cara não. Ele é um cara
que tem as convicções deles, sabe que um time de futebol tem algumas coisas, sabe também que eles erram também, né? Porque o dirigente não erra, né? Os dirigentes que sabem tudo aí não erram. Mas ele sabe que erra também, sabe que o técnico tem condição de reverter um quadro. Por isso que as pessoas não sabem, mas eu sou um cara que estuda muito futebol, cara, sabe? Que eu vejo muito futebol. Só que eu não gosto de mostrar. Eu não gosto que acaba uma preleção minha, aí dá certo um jogo, eu mando pôr na televisão, como acontece, entendeu? Mostrar minhas coisas. Eu não gosto. Porque eu acho que não é nada disso. Eu acho que o técnico tem a obrigação de fazer isso. E quem tem que aparecer mesmo é o jogador. É eles que têm que aparecer. O nosso trabalho é obrigação, entendeu? Então, com certeza, eu quero entrar um dia nessa história mesmo, com certeza. É o que eu aprendi com o Tele. Ele falava sempre, Muricy, não dá para ser perfeito, mas tem que ter uma linha lá, você nunca vai chegar nela, mas você tem que mirar e tem que chegar perto dela. Então, é o que eu mais ou menos penso. Por exemplo, outra semana nós marcamos lá. Quantos passes nós erramos? Eu brigo muito com o jogador por causa do passe. Né? Ainda mais no Morumbi, que aquele campo lá não dá para errar passe. E eles erram. Então, erramos demais passe, vai treinar passe. Vai treinar passe essa semana, entendeu? Finalizou pouco, vai finalizar mais. Então, você faz em cima do que você, na última semana, você errou e tudo. Isso é fundamentos. O Palmeiras, contra o Palmeiras, nós demos uma surpresa neles. Eles dizem que não lá, porque o Vanderlei nunca reconhece essas coisas. Eles achavam que a gente ia jogar no 3-5-2 contra o Palmeiras, né? E nós mudamos o jogo, quando eles entraram em campo já estava 2-0. Porque eles não viram o que aconteceu, foram pensando de uma maneira diferente. Nós entramos no 4-4-2, porque nós pusemos o Zé Luiz lateral direito, pusemos o Joilson avançado no meio campo, nós marcamos pressão neles, coisa que eles não esperavam, eles não reconhecem, mas aconteceu isso mesmo, né? Aí quando você vê o técnico adversário, por isso que é importante, que o cara fala pouco durante a semana, principalmente o técnico, quando você vê o técnico a semana toda, fala, o São Paulo é o melhor time que joga no 3-5-2, porque o 3-5-2 do São Paulo não sei o quê, porque o 3-5-2 do São Paulo. Mas não é que ele está elogiando, não. Ele está dizendo que nosso time é muito defensivo, aquelas coisas todas. Ele está o tempo todo. Eu sou um técnico que eu vejo futebol o dia todo, vejo entrevista, eu quero saber como é que o técnico dele se porta, quem é que vai apitar o jogo. E ele a semana toda começou a repetir isso. Falei, então chegou agora de dar uma mudança total nesse jogo e surpreender. E surpreendemos mesmo. Eles deram sorte de seu jogo ter acabado 2-1. Porque nós jogamos muito bem esse jogo. Porque eu sabia que o Muricy não gosta de mexer no time. Ele sabe tudo. Então... Eu ganho dele sempre. É isso que esse outro final da história ele não conta. Entendeu? Ele conta muitas histórias que dá certo. Que ele fala. Ele, né? Porque ele que fala, né? Que ele imagina o pensamento dos outros. Ele adivinha o que vai acontecer nos outros. Né? Ele é realmente fora de série. Ele imagina coisa que... Né? Ele tem que jogar na loteria, porque, pô, ele sabe tudo que vai acontecer, entendeu? Então ele vai me desculpar. Ele adivinha tudo e eu ganho dele. Se você ver os últimos 10 jogos aí, a diferença é grande. De novo, Fluminense, a gente saiu bem na frente, né? Acho que gol do Hugo também. E, pô, os caras viraram e outra vez, pô, sabe, baixou um pouquinho o time de novo. Pô, é difícil, né? Esse jogo a gente sentiu também. Porque a gente queria ganhar deles, né, meu? Foi a pedra no sapato? Esse ano eles foram muito chatos, né? Porque, pô, todo ano, no final do campeonato também empataram com a gente, né? Tem alguns times que dão muito trabalho. Realmente, o Fluminense esse ano foi um deles. Washington, né? E o Washington, né? O Washington que foi realmente, porra, contra nós. Vamos ver se... Não sei se pode acontecer de um dia ele jogar com a gente, também se ele vai ajudar, né? Pelo menos não joga gol. Pelo menos uma coisa, a gente não vai fazer mais gol na gente. Eu, por exemplo, eu não gosto de mudar as minhas coisas. Por exemplo, a gente tem um planejamento de treinamento, não pode mudar. Não é porque amanhã acordou com dor de cabeça, muda tudo. Não é assim, perdeu um jogo, muda tudo. Isso não existe. Né? Ou você tem convicção que você está fazendo ou não. Claro, você não pode ver que está errado também e persistir, aí não. Mas você tem que fazer pergunta. Tá, a parte física nossa está boa, tá? A parte tática está boa, a parte técnica, o treinamento está ótimo. Você não pode, a parte de disciplina, muito boa. Então você não pode mudar. Então o que foi importante, nossa, da comissão técnica, nós não mudamos nosso comportamento. Não nem mudamos o nosso treinamento, não mudou nada a nossa disciplina, continuou se pegando, continuou se cobrando mais, né? Então a gente se preparou realmente para ganhar esse jogo lá. Mas só que o adversário não concordou com isso. E às vezes o adversário não concorda, é duro. Só que as pessoas, na hora que vão analisar, eles não querem saber se o adversário é bom, eles querem analisar você.
Eles querem, e você? Nós fizemos o que dava para fazer, meu. O adversário foi muito bem, cara. E a gente tem que saber reconhecer o adversário. Quando você vai contratar um cara, você tem que perguntar quem é o cara, a família dele, como é que ele se porta, se ele machuca, tudo. Isso é fundamental no futebol, entendeu? E a gente errou um pouquinho nisso. Antes, lá atrás. E a gente tem que saber. Porque senão, se a gente acha que tá ganhando um título, ganhamos porque a estrutura de São Paulo ela é ótima, ganhamos porque os jogadores são de muita qualidade, a comissão técnica trabalha direitinho, o presidente nos ajuda muito, isso é a diferença mesmo, ganhou. Mas a gente não pode deixar de olhar o que a gente errou. Porque a gente não pode cometer esse erro, porque a grande diferença do São Paulo com os outros, erra também, mas erra menos que todos eles. Erra menos. Porque se planeja melhor, porque acerta melhor numa viagem, porque acerta melhor na contratação do jogador. Essa é a diferença, erra menos que os outros, mas erra. E quando você erra, você tem que sentar e falar, pô, isso aqui eu não posso errar. Não é isso não. E é o que nós temos que fazer. Entendeu o que eu vou falar? Você foi assim, você era um craque assim como jogador. Jogar bem. E talvez você não tenha ganhado o número de títulos como jogador É verdade. que a sua capacidade poderia ter te dado. Talvez poderia ter sido um jogador mais brilhante. É verdade. É que eu tive uma contusão muito séria, Você teve né? problema de contusão sério. É uma frustração que eu tenho na vida, que é, por exemplo, em 78, na Copa do Mundo, eu ia para a Copa do Mundo. Porque existiam os meias, 3 no futebol brasileiro, que estavam acima da média. O Zico era o primeiro, que esse era o mais completo. E os outros 2 que poderiam ser reserva do Zico, um era eu e outro Jorge Mendonça. E eu estava numa fase ótima, e eu rompi meu cruzado, o joelho. E aí foi o Jorge Mendonça para a Copa do Mundo, porque é uma coisa que, pô, todo jogador sonha, né? Então eu queria ir para a Copa do Mundo, entendeu? E aí me brecou muito essa contusão, porque em 77 eu estava, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, eu fazia parte do elenco, mas não joguei, porque eu estava machucado, sabe? Então, por essa contusão, eu deixei de ganhar muitos títulos, né? Como jogador. Tem um pouco de você se realizar agora como técnico? Com certeza. Pô, se tem. Essa vitória é o que eu deixei de ganhar, infelizmente, por uma condição, né? E uma outra coisa também, que me fez voltar para São Paulo, né? Foi quando eu saí também, eu não gostei de ter saído daquele jeito, assim, sabe? Sem ganhar um título. E havia uma mudança no clube, porque o São Paulo investiu muito no Morumbi, aquele problema que o Morumbi estava balançando, aí deixou de investir no time, eu tive que fazer um novo time de molecada, que nós somos campeão da Comebol. E aí não saí muito legal, sabe? E aí eu falei pra mim mesmo, não, tudo bem, vou me preparar melhor, vou dar uma volta aí, e eu tenho que vir aqui ganhar de novo, porque eu não posso sair assim aqui, não posso sair. E eu voltei depois de 10 anos, demorou pra voltar, né? Mas voltei e ganhei, né? Mas eu tinha esse pensamento mesmo, de voltar aqui para São Paulo e ganhar um título aqui. Porque é a minha cidade, é o clube que eu cresci, né? Mas eu fui correto, porque eles me convidaram durante umas 4, 5 vezes, eu nunca quebrei o contrato no que eu estava para vir. Principalmente quando eu estava no Internacional, entendeu? Então eu tenho algumas coisas que, sabe, por isso que eu acho que Deus me ajuda, porque eu agora também tive uma proposta aqui, do Qatar, porra. Mas a minha família também ficou meio assim comigo, tudo. Eu falei, mas alguma coisa está reservada aqui, cara. Se tá para mim ficar, se tá acontecendo as coisas para mim ficar aqui, porque alguma coisa está reservada, cara. E, porra, mas só que ninguém imaginava, pô. A gente tava muito mal no campeonato, pô. E aí, de repente, pô, você chega nessa situação, entendeu? De tricampeão para a história, tô muito valorizado, entendeu? Fui citado até para um dia dirigir a seleção brasileira. Então é por causa que eu também aposto em algumas coisas, entendeu? Eu aposto em algumas coisas que acho que a sequência do trabalho faz um pouco a diferença também. Técnico que é consistente, eu sou muito consistente, faz muitos anos que eu venho ganhando sempre um título importante por ano. Então essas coisas que eu acredito. Porque se eu fosse pensar mesmo na parte econômica, eu acho que não ia dar certo, porque eu ia mudar toda hora de lugar. Porque todo lugar que eu vou, os caras sempre me convidam para outro lugar. Entendeu? Então, se eu tivesse só pensado nisso, eu tinha trocado, acho que, muito de time e acho que não daria certo. A gente tem que querer mais, né, cara? Tem que querer mais, o clube quer mais, a torcida quer mais, eu quero mais. Se o clube quer ser campeão, por exemplo, que é a prioridade, né? Principalmente a Libertadores, o clube sabe que tem que investir um pouco para isso. Tem que focar e investir um pouco para isso. Não é isso, não. Então, tá muito claro as coisas lá, né? Então, o ano que vem é isso. A gente quer tudo. Não tem jeito, porque senão a gente não sobrevive, né, meu? Então é a nossa cultura. Valeu? Obrigado, cara. É isso, foi um prazer
E acho que foi... Espero repetir isso ano que vem, né? Já estou repetindo 3 anos. Espero repetir isso de novo, legal. Obrigado e foi bom estar aqui com vocês.